Atos 10. Glória a Deus, hein, irmãos? Já tem o valor suficiente para o mês. Vai suprir. Bom dia. Deus abençoe. Evangelista. Glórias ao Senhor Jesus. Atos 10, irmãos. Versículo 1. Todos acharam? Há um ponto muito interessante, e eu peço que o Senhor nos dê providência para estar explicando bem, para que a igreja venha entender. É um ponto muito fundamental da nossa fé, com relação a Atos 10. E eu peço que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para que a gente possa entender, compreender, e aplicar nas nossas vidas. Se Deus permitir, nos der providência, a gente vai estar, eu creio que a gente vai estar claramente falando. Amém? Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti. E pedimos ao Senhor, meu Deus, com humildade em nossos corações, nos prostramos diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição, como uma ferramenta nas Tuas mãos, simples, porém de bom uso, Pai. Me importa que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos e clamamos a Ti. Para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Eu acredito que foi no ano passado, eu trouxe até uma imagem, um prospecto, uma imagem mostrando o templo de Jerusalém. Não sei se os irmãos lembram, o templo ele havia divisões ao qual as pessoas, determinado tipo de pessoa ficaria limitado àquelas divisões. Teria o pátio dos gentios, o pátio geral, o pátio das mulheres, e assim por diante, até chegar o Santo dos Santos. E o pátio dos gentios, por exemplo, ficava na periferia, não era o lugar onde tinha mais fechado, onde fazia os sacrifícios, eles não podiam estar ali, mas ali as mulheres era até um determinado ponto, depois, que era onde fazia os sacrifícios. Então, existia esses limites. Por que existiam esses limites? O judeu, ele não se misturava com os gentios. O judeu, ele não entrava numa casa de um gentio. E também não permitia que um gentio entrasse em sua casa, no ambiente ao qual ele estava. Ok? Existia essa acepção do impuro e do puro. E até mesmo a dieta que havia, representava, Deus trouxe para representar essa separação. Então por isso que eles não aceitavam gentios, achavam que a salvação é somente para eles. Ok? Então, isso claramente, e a gente vê na história, e a gente vai tocar num ponto desse aqui, se Deus permitir hoje ou no próximo culto. E aqui, então, na comunidade ali, e até mesmo com relação ao templo, a adoração a Deus, a adoração era os sacrifícios, mas você tinha o povo judeu, que é o povo descendente de Abraão, ok?
E Deus havia feito uma aliança com esse povo, a antiga aliança. E a forma visível, a representação visível da antiga aliança, qual que é em todo judeu? Circuncisão. Ok? Então, um judeu, ele tem sangue de judeu, é uma etnia. Quando um gentio, ele começava a professar a fé judaica, ele não se tornava um judeu. Não tem como nós, uma pessoa, um gentio, que não é um judeu, descendente de judeu, falar assim, eu comecei a frequentar uma sinagoga, não sei aonde, e agora eu quero ser judeu. Não existe isso. Não existe isso. Quando um gentio tomava essa decisão, esse gentio, ele era batizado para se purificar, batismo de João, e também era circuncidado, mas não se tornava um judeu. Ele era um prosélito. Ok? Então, frequentando o templo, você tinha esses dois tipos de pessoas. O judeu mesmo, e gentios que se converteram ao judaísmo, que eram circuncidados, né? Então, ele era um prosélito. Agora, a história da igreja começa a alcançar... Nós vimos um prosélito na história. Nós vimos o eunuco, né? A conversão de eunuco. Nós vimos também um prosélito que era o diácono, né, da igreja. O último ali, que é um prosélito, o nome dele era... Esqueci, mas não vamos lembrar agora, senão a gente vai perder tempo. Estou tentando lembrar, por isso que não estou falando. Mas, né, tinha o prosélito, e agora a história começa a chegar, começa a se cumprir aquilo que o Senhor, Ele ordenou. Que o Evangelho, né, seria pregado, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E os confins da terra quem são? Nós, os gentios. O Evangelho alcançaria os gentios. O povo de Deus não era mais somente o judeu, mas a igreja do Senhor, formada por judeus, samaritanos, prosélitos, né? E gentios. E aqui inicia, ou melhor, inaugura a igreja para os gentios. E aqui nós temos, né, Deus elegeu a este homem, e num tempo certo, no momento da história, Deus chama esse homem, esse gentio, sendo, né, entendam, o primeiro ou os primeiros a se converterem ao cristianismo. Mas este homem, ele não era um gentio, então ele não era judeu, e também ele não era um prosélito, ele não era circuncidado. Mas ele era um simpatizante do judaísmo. É alguém que ia lá no pátio dos gentios, né, ia ao templo, né, mas ficava limitado ao pátio dos gentios. Era alguém que, porventura, ele guardava os sábados. Ele poderia praticar a dieta, está entendendo? Participar das festas. Mas ele não era um prosélito. Ele era um gentio, e a Bíblia está falando aqui, olha só. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então Cornélio, ele era um romano, um soldado romano, né, um centurião da corte, né, ele era um romano, era um gentio. E aqui a Bíblia está falando que Cornélio, ele era, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa. Era um simpatizante do judaísmo. Como eu falei, ele ia ao templo, era limitado ali ao pátio dos gentios, possivelmente praticava a dieta, ia às festas, né? Isso tudo limitado aos gentios, porque os judeus não se misturavam. Mas ele não era prosélito, por quê? Porque não era circuncidado. Amém? Ele não era circuncidado. Por isso que a Bíblia está falando que ele era o quê? Um homem piedoso, temente a Deus,
com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. E aqui se refere aos judeus pobres, ao povo de Deus, né? E de contínuo ele orava a Deus, porque ele acreditava, ele era um simpatizante do judaísmo, ele entendia e orava ao Deus dos judeus, mas ele não era judeu, e mesmo sendo gentil, ele não era um prosélito convertido, né, um gentil convertido ao judaísmo. Entenderam até aqui, irmãos? Isso é muito importante a gente entender. E era ele e a casa dele eram piedosos. O que nos mostra, né, que sim, existe muita gente neste mundo, que são pessoas boas. São pessoas que nós estamos vendo piedosas, e uma pessoa piedosa, ela ama as coisas de Deus, tem respeito pelas coisas de Deus, né? É temente a Deus, é uma pessoa religiosa, Ele seguia, né, era um simpatizante da religião chamada judaísmo. Vamos assim, hoje temos pessoas que são simpatizantes, né, da religião chamada cristianismo, mas não professa o Senhor Jesus. Ou algum outro tipo de religião. Uma pessoa boa, uma pessoa piedosa. E é onde a gente levanta a pergunta: é porque a pessoa é boa e piedosa, é uma pessoa salva? A resposta é não. Porque ser uma pessoa boa, piedosa e temente a Deus, isso é graça comum de Deus. É a graça comum que está sobre toda a humanidade. Vocês bem sabem, eu sempre falo, irmãos, se existe bondade em nós, se existe bondade no homem, piedade no homem, sabe? Isso vem de Deus, não vem de nós. Não vem de nós. Por que este homem não era salvo? A Bíblia responde. A prova está aqui. Esse homem observou claramente durante a sua visão, né? Ele teve uma visão, estava orando ao Senhor, era um homem piedoso. Certa hora, nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Irmãos, então aqui a gente está vendo que esse homem era piedoso, mas por um motivo, né, Deus, ele chama esse homem, ou usa até um anjo para falar que ele deveria chamar esse Simão, Pedro, o apóstolo Pedro, que estava próximo, que estava na cidade de Jope, como nós vimos no culto passado, né, para ir à casa dele. Né? E havia um motivo. Aqui no primeiro texto, aqui, 3 vezes é falado a respeito disso aqui. Mas aqui não está falando claramente o que é. Mas por que esse homem piedoso, que orava a Deus, tinha que chamar Pedro para ir ao seu encontro? É a nossa pergunta que nós fazemos ao texto. Né? Mas a gente tem que lembrar, se Deus mandou chamar o apóstolo Pedro, ele só tinha um objetivo com o apóstolo: pregar Cristo como Senhor, pregar o Evangelho. É o que nós temos agora como entendimento, que a conversão de um homem não se dá
através das obras. As obras não salvam ninguém. A pessoa pode ser piedosa, a pessoa pode ser caridosa, a pessoa pode ser uma pessoa boa, muito boa. Mas a conversão só se dá com a pregação da palavra de Deus. Quando Deus chama essa pessoa num tempo específico que Ele determinou, Ele decretou. Um eleito do Senhor, antes da fundação do mundo. Nós vimos até o momento que o Evangelho era pregado para multidões, muitas pessoas. Todos se convertiam? Não. Mas somente aquele que Deus, antes da fundação do mundo, os elegeu e, em determinado momento, os chamou. Os chamou. Esse chamado, esse chamamento que é irresistível. Irresistível. Volto novamente a dizer, para inculcar na cabeça dos irmãos, não é porque alguém é bom, não é que porque alguém é piedoso, mas não confessa a sua fé em Jesus Cristo. É uma pessoa religiosa, muitas vezes adora imagens, é uma pessoa excelente, piedosa, né? Ama a Deus, ou faz caridades, adora imagens, é uma pessoa salva? Não. Não terás, o que a gente tem ensinado às crianças, não terás nenhum outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura. Amém? Ah, mas não faz mal a ninguém, não mata nem uma formiga, não mata nem uma formiga, tudo bem, mas isso não quer dizer que é uma pessoa salva. Sabe, eu não gosto muito, sabe, porque a igreja é cheia de gente hipócrita. Realmente. A gente está lutando contra a hipocrisia. Não é verdade? A gente luta e deve lutar constantemente para a gente não se disfarçar. A gente tirar as nossas vestes, as vestes antigas e resplandecer que em Cristo Jesus. Realmente. É um bando de gente pecador. Realmente, né? Somos pecadores. Somos pecadores. E se juntar tudo aqui, não dá um. Não é verdade? Mas somos justificados. Estamos sendo santificados para a glória do Senhor. E aí, é por isso que eu não vou. Eu prefiro o quê? Uma internet. Eu prefiro o quê? É melhor ficar fazendo caridade por aí. Se alguém não se submete à palavra de Deus, se alguém realmente não confessa o Senhor, e essa confissão é expressa entre nós, a igreja do Senhor, irmãos, essa pessoa não foi alcançada pela graça. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, com ótimas intenções. E outra coisa, o inferno está cheio de boas intenções. O que salva não são boas intenções. O que salva não é as nossas obras. O que nos salva, o que nos salvou, foi a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A graça que é derramada sobre nós. Essa graça irresistível. E nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? E aí ele envia, Cornélio, né, temente ao Senhor, envia homens lá para buscar a Pedro, né, que estava em Jope. 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estava lá, já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Né? E aqui, né, próximo, quando eles estavam próximos, né, Pedro também, a hora sexta, meio-dia mais ou menos, hora de orar, hora de comer, estando com fome, Pedro estava com fome, ele vai
fazer oração, mas algo que é muito interessante mostra aqui para nós a providência divina preparando o coração de Pedro, a providência divina trazendo os homens, nós vamos ver no momento certo. Deus, o Senhor, Ele tem o controle, Jesus Cristo tem o controle da história, Ele é soberano sobre todas as coisas, meus queridos irmãos. Porque aqui, ó, hora sexta, hora do almoço, meio-dia, Pedro está indo orar, subiu ele para orar, a fim de orar, no eirado, né? Nesse mesmo tempo, esses homens, esses gentios estão vindo à casa, né, de Simão Curtidor, né? É isso mesmo? Simão Curtidor, mexia com couro, né, para chamar a Pedro. 10. Estando com fome, então Pedro estava com fome, era meio-dia, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. E aqui a gente pode até imaginar, né? As pessoas, sabe, bem programadas, fazem a comida na hora certa, mas o que aconteceu para a comida não sair na hora certa? Isso eu estou fazendo uma ilustração, irmãos, né? Para a gente, né? Mas, de repente, faltou alguma coisa, não sei, mas algo aconteceu, a comida não saiu na hora certa. Esse homem estava com fome, esse homem estava com muita fome. Chegou a hora de orar, ele foi orar, mas a comida não estava pronta. Isso é Deus no controle de todas as coisas. E ele indo orar, aconteceu com ele o quê? Um êxtase, né? Lhe veio um êxtase, lhe veio uma visão. E aqui outra vez, tantas pessoas têm êxtases, 2, 3, 4, 5 vezes, todo culto. A gente vê aqui Pedro, uma vez aqui. A gente vê outro também, foi Paulo, citou isso. Para mostrar que não é uma coisa comum. Sempre houve um propósito ali, nas Escrituras. Isso não justifica pessoas em todos os cultos estar tendo um êxtase, caindo, sei lá, o que está acontecendo, visões assim por diante. Mas vamos lá. E ele teve um êxtase. Então, viu os céus abertos e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe chamou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Então, nesse momento que Pedro estava com fome, ele tem esse êxtase, ele, de repente, em visão, ele vê um lençol, algo grande descendo dos céus, se apresentando a ele, e dentro desse lençol tinham animais, quadrúpedes, répteis e aves dos céus. E eram animais ao qual o judeu, ele não comia. Eram animais impuros, né, imundos, né, animais comuns. Não fazia parte da dieta dos judeus. E aqui nos mostra que a igreja, no início dela, ela ainda carregava um ranço judaico. Porque quando aconteceu isso, né, Pedro chegou e falou assim: de modo algum eu vou comer. Como assim? Era um cristão, mas ainda carregavam hábitos judaicos. Amém, irmãos? Muito pouco tempo, eram poucos anos. Né? E Deus estava começando a trabalhar no coração desses homens, no coração dessa igreja, constituída só de judeus. E a gente vai ver que as coisas começam a mudar. E aí ele, né, uma voz do céu, e ele reconhece que é Deus, Deus dá uma ordem para ele: Pedro, mata, levanta, mata e come esses animais. E ele fala o quê? Não, Senhor. Ele replicou, né, o Senhor. É Pedro, né? É Pedro. De maneira alguma, Senhor. Né? É Pedro sendo Pedro. Né? Então ele chega, replica, e ele fala: não, de maneira alguma. Mas por 3 vezes houve essa insistência. 3 vezes houve essa insistência. E o Senhor, ele fala, né? Porque
15, né? Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E aqui estava, sim, mostra animais a dieta, mas a dieta, ela tem uma simbologia com relação às etnias, com relação aos povos, ao qual o que era puro seria o judeu, e os impuros, os comuns, seriam quem? Os gentios. Seríamos nós. É Deus quebrando isso aqui. Deus falando, né, para Pedro, né, mostrando a Pedro, dando, né, a Pedro o entendimento e a nós que o quê? O povo de Deus não é mais somente o israelita, não é mais só o judeu, mas o povo de Deus, a partir de Jesus Cristo, como ele mesmo falou, vai aos confins da terra, né, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra, confins do mundo. Também somos nós gentios. Amém? Somos nós gentios. A dieta, essa dieta, ela se cumpriu até Jesus. E a dieta, ela simboliza isso, as etnias. Judeus, prosélitos e os gentios. Quando eu falo prosélito, é um gentio convertido ao judaísmo, que também não praticava, não comia qualquer alimento. Amém? Então, todos fazem parte da igreja. A igreja é composta por todos, sejam judeus, gentios e samaritanos, né? E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. E aqui mostra que houve uma insistência de Pedro. Pedro, né? Uma cabeça, sim, dá para se entender, porque a princípio a gente vai ver que eles, mesmo sendo cristãos, eles não aceitavam os gentios por enquanto. Isso foi sendo trabalhado neles. E o primeiro, né, a ser trabalhado foi Pedro nisso aqui. E por 3 vezes aquele objeto foi recolhido aos céus. 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, por 3 vezes aconteceu, né? O lençol subiu, Pedro está meditando sobre aquilo. O que é isso? O que é isso? O que quer dizer isso? Acho que a dureza, né? A falta um pouco de entendimento, né? Ele não entendia ainda. Meditando a respeito, lhe disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Estão aí 2 homens que te procuram. Então ele ainda estava confuso. E aí vem o Espírito Santo, fala aquele homem, estão aí 2 homens que te procuram. Para mostrar aqui, né, o andamento e algo sobrenatural. Para chegar, é a confirmação. Vamos lá. Levanta-te, desce, pois desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Não duvide, Pedro, do que está acontecendo. Pedro estava em dúvidas. Não questione, porque eu enviei esses homens. E o Espírito Santo fala: eu enviei esses homens. E não falou quem eram esses homens, ou que eram esses homens. E descendo Pedro para junto dos homens, ele disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-se à sua casa e ouvir as tuas palavras. Esse homem temente, né, e Pedro está conversando com os gentios agora, e esse homem chamado Cornélio, centurião, nos enviou. Esse homem é reto, esse homem é temente a Deus, tem um bom testemunho diante dos judeus. E ele, um santo anjo, falou para ele nos enviar aqui para te buscar, te chamar, porque é necessário que ele ouça as tuas palavras. É necessário
que ele ouça o Evangelho. É necessário que ele ouça o Evangelho. É o que nós estávamos falando no começo. Não é porque alguém é bom, não é porque alguém é temente a Deus, nós vemos que é um homem temente a Deus, um homem religioso, isso quer dizer que é um homem salvo. Porque a bondade nem nossa é. A piedade nem nossa é. Isso vem de Deus. A conversão, ela se dá somente com a palavra de Deus. Quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso que os apóstolos, eles não pregavam sobre as suas vidas. Os apóstolos não pregavam sobre prosperidade. Os apóstolos não pregavam sobre cura. Os apóstolos não pregavam como ter um casamento maravilhoso. Eles pregavam sobre Cristo. O que a igreja, o que os homens precisam ouvir é sobre Cristo. E é o meio ao qual o Senhor alcança o coração dos seus eleitos. Quando ouvem a voz dele e o seguem. Ovelhas que pertencem ao rebanho dele estão num aprisco, e ao ouvirem a voz do seu pastor, Jesus Cristo, como nós um dia ouvimos, nós saímos desse aprisco e seguimos a ele. E era necessário que Cornélio ouvisse a voz de Cristo, ouvisse a palavra de Deus. Era necessário para a conversão, era necessário para a regeneração. O chamado irresistível do Senhor. Amém, irmãos? Não há conversão se não houver pregação da palavra. Se não houver a instrução da palavra de Deus. Se não mostrar Cristo, Jesus Cristo, na palavra. O culto não é para nós, o culto não é para que os homens sejam exaltados. O culto é somente para um, que é para Deus. O culto não é para falar a vida do fulano, do beltrano, do ciclano. O culto é para falar sobre Cristo e esse ressurreto. Amém, irmãos? Porque é dessa maneira que Deus alcança o coração do pecador. Não há um outro caminho. Não há um outro caminho. O Senhor Jesus é o único caminho. Amém? Não existe um outro caminho que leva a Deus. E esse levar a Deus, meus queridos irmãos, entenda a salvação, tá? Porque aqui a gente está vendo que esse homem piedoso, sim, as orações dele chegavam ao Senhor. As caridades dele chegavam ao Senhor. Mas isso não fazia deste homem salvo. Não fazia deste homem salvo. Amém. Amém. E aqui nos mostra a providência de Deus, né? Que no mesmo instante que Pedro está descendo, esses homens estão chegando, né? Versículo 23. 23. Pedro, pois, convidou-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. E como, irmãos, o Espírito Santo vai nos convencendo na nossa caminhada. Aqui nós podemos observar que Pedro já estava sendo, já tinha uma atitude de mudança com relação aos gentios. Por quê? Um judeu entrava na casa de um gentio? Não. Um judeu aceitaria um gentio entrar em sua casa? Não, porque ia contaminar. Mas Pedro faz o quê? O convida a entrar. Essa barreira,
essa barreira no coração de Pedro já havia sido quebrada. Mas também, né, pastor? Depois de uma visão como aquela, 3 vezes. E ele duvidando ainda, o Espírito Santo falou, olha, não duvida. Não duvida. E a gente vai ver isso na igreja também, que não aceitavam até um determinado ponto. Ainda carregavam ainda o ranço judaico ainda. Um processo que acabou, tá, irmãos? Que não existe uma igreja hoje. Igrejas com, elementos judaicos, praticando circuncisão. Não existe judeu, judeu messiânico. Não. Ou é cristão, ou é judeu. Ok? Então, o coração de Pedro, com relação àquilo, já está sendo o quê? Mudado. Ele chama esses irmãos, essas pessoas, a se hospedarem ali. Se hospedarem. A acepção dos judeus, até quando eles chegavam em casa, eles se lavavam. Por quê? Porque provavelmente alguma coisa que eles tocaram, algum gentil tocou, então não poderia levar imundícia para dentro de casa. Era assim. E agora está chamando, convidando para hospedar. E, na verdade, o Espírito Santo já estava trabalhando na casa, no coração de Pedro, porque aonde em Jope Pedro estava hospedado? Na casa de Simão, e esse Simão, ele era o quê? Curtidor, trabalhava com couro, com animais mortos. E outra coisa imunda, que o judeu não admitia. Um judeu que trabalhasse com isso era um judeu imundo. Mas ele estava onde? Lá. Já começa ali o trabalhar de Deus. E aí a coisa se acentua, se clareia mais, quando acontece essa visão, esses homens chegam, e Pedro, não somente Pedro, mas pessoas para testemunhar, para ver, o que iria acontecer. Vão com ele. Versículo 24. No dia imediato, no outro dia, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aí Cornélio, diante do que aconteceu com ele, mandou os seus servos irem lá chamar Pedro. E o que ele fez? Ele já preparou o ambiente. Já convidou, a família dele estava presente, seus parentes estavam presentes, porque havia um porquê. E amigos íntimos. Convidou a todos para ouvir o que Pedro, aquele apóstolo, iria falar para eles. Porque o Espírito Santo tinha falado para eles que Pedro iria falar algo para eles. Nós vimos aqui que os rapazes lá, os servos chegaram e falaram. Versículo 22. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa para ir ouvir as tuas palavras. Então ele falou, não, eu e minha casa somos tementes ao Senhor, como nós vimos, a minha casa também vai participar, vai ouvir o que vai ser falado, vou convidar alguns amigos. 25, aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E a atitude desse homem, esse homem religioso, esse homem simpatizante do judaísmo, mas também ele era um romano, então era um sincretismo, uma mistura, mas era um homem temente a Deus. Quando chega Pedro, o apóstolo Pedro, esse homem se curva diante de Pedro, e Pedro, para com isso. Eu sou homem que nem você. Somente a Deus, somente a Jesus Cristo, você deve se prostrar. Amém? Somos homens, somos pecadores. Eu sou um pastor. Estou em um lugar elevado, por quê? Para que a igreja possa me ver e ouvir. Entendeu? Por isso. Tenho que estudar, tenho que me humilhar diante do Senhor e pedir a mensagem que serve para mim, serve para você. A mensagem não só serve para você. Primeiramente serve para mim.
Eu vou mastigando essa mensagem. Estou mastigando ela desde segunda-feira. E aplicando na minha vida. E agora eu compartilho com a igreja. Não sou melhor do que você. De maneira alguma. Somos todos nós pecadores. Eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Salvos da mesma maneira, mediante a fé em Cristo Jesus Cristo. Pela graça de Deus. Amém? O que se deve aos homens, aos pregadores, aos pastores, às pessoas que fazem a obra de Deus é o respeito, irmãos. É o respeito. A gente não precisa de uma mesa separada, de uma comida diferenciada. Não. Isso é idolatria. Isso é pura idolatria. E Deus condena isso. Uma mesa separada, um lugar separado, uma comida separada, um tratamento diferenciado. Você vê alguma cadeira aqui em cima? Você vê alguma cadeira aqui em cima? Por quê? Porque o único que tem autoridade na igreja é Cristo Jesus. E nós, como servos do Senhor, nós somos pregadores, pastores, mas somos servos do Senhor. A autoridade é dele. Quem está resplandecendo e deve resplandecer é a glória de Deus e não a glória do homem. Amém, irmãos? Pedro falou, não, eu sou homem que nem você. Sou homem que nem você. A reverência nossa, sim, as autoridades instituídas por Deus, levantadas por Deus, pastores, e assim as civis. Sim, a reverência, o respeito. Mas não a idolatria. Mas não a acepção. Porque se existe essa acepção, se existe essa coisa, não, a comida do pastor é diferente, o lugar do pastor é diferente, o pastor precisa de um lugar diferente. Sabe, irmãos, foi o que eu comentei na palestra aqui. A gente está voltando, sabe aonde? Para a Idade Média. Aonde o clero tinha o poder, o clero tinha o dinheiro, o clero era diferente do plebeu não, dos leigos. Os leigos nem participavam da ceia, somente o clero. Esse também foi um dos pontos e principais do protestantismo. Não somos diferentes. Vou dizer, o respeito, sim. O respeito. Amém? Entender que é alguém que está instruído, está sendo instruído para instruir a igreja. Mas não idolatria. É somente o Senhor, o Senhor que tem que orar para acontecer isso. Não. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então Pedro, advertiu aqui a Cornélio, eu também sou homem, não sou Deus. Não sou um semideus, mas muito diferente dos dias de hoje. Existem semideuses por aí. Na verdade, são semideuses. Então estão espalhados por aí. Que tem uma vida totalmente diferente dos irmãos, Não é nem mais irmãos, Os tais ungidos do Senhor. Sendo que o ungido do Senhor é Cristo Jesus. 27. Falando com ele, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Está vendo? É proibido isso. É proibido o que está acontecendo aqui. Mas Pedro já quebrou isso já quando pediu para os gentios ficarem hospedados na casa de Simão lá. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nenhum homem é comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. A gente viu que ele deu uma vacilada, mas, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, para chamar Simão, por seu nome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Então não tinha como Pedro, né? Se porventura tivesse uma sombra de dúvida, ele não teria como duvidar, né? Portanto, sem demora, mandei chamar e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que lhe foi ordenado da parte do Senhor. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, né? Somos pessoas piedosas, né? E o Senhor falou que você vai falar coisas para nós. Estamos aqui ansiosos, né, para ouvir o que você tem para dizer. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ele viu, né, o lençol que veio, né, e aquilo que Deus consagrou, agora não torne isso imundo, né? Pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, a promessa que o Senhor fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Em ti, da sua descendência. E quem é esse descendente? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Todas as famílias, todas as nações serão benditas. Não foi ele, não foi Isaac, né? Não foi Israel, mas foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Ele vem, né? Como um homem vem dessa descendência, para a glória de Deus. E aqui está começando a se cumprir. Todas as nações e famílias da terra farão parte do povo de Deus. Aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo e tem chamado. Como todos nós aqui. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, pronunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo o bem e cumprindo a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Pedro não falou sobre ele próprio. Pedro não falou que Cornélio teria uma vida melhor. Pedro não fez promessas que Deus em lugar nenhum prometeu. Pedro, ele pregou, estava anunciando Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Então Pedro está falando, nós vimos isso, nós somos essas testemunhas, né? Ao qual também tiraram a vida, e aí reforço a palavra testemunha no grego usada aqui, não é somente testemunha ocular, mas também que morreu e morreriam pela causa do Evangelho, pendurando no madeiro, né? A este ressuscitou Deus ao 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Foi para todo mundo que foi revelado? Mas revelado a quem? A quem anteriormente. Está claro aí, irmãos? Está muito claro, né? Anteriormente escolhidas
por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Deus escolheu antes. Deus elegeu antes. E ele chamou. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, dentre os quais todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Amém, irmãos? Então, aqui, o que Pedro, ele está pregando, e ele prega o Evangelho. Ele trouxe aqui a eleição, o chamado, a conversão. E aqui a ordem, dentre todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados, é perdoado. E neste momento, quando esses homens ouvem, essas pessoas ouvem a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o que acontece? São selados pelo Espírito Santo da promessa. Ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. E houve aqui, e os fiéis, 45, eu não ia trazer, ia ficar parado ali, mas vou continuar. E os fiéis que eram da circuncisão, estavam com Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então o que aconteceu? Pedro, ele prega a palavra, anuncia a palavra, e como confirmação naquele momento, por quê? Porque eram os primeiros gentios, a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes com os judeus, aconteceu com os gentios, para não ter sombra de variação, Então, para que eles vissem, presenciassem, testemunhassem a mesma coisa que aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes, ao qual o Espírito Santo transbordou em nossas vidas, a gente falou coisas que eles entenderam. E aqui está falando, que eles falaram coisas que entendiam. Pois, 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Se estavam engrandecendo a Deus, é algo que é entendível. Não é uma língua que ninguém sabe. Porque para saber realmente que ali o Espírito Santo caiu sobre a igreja, sobre aquelas pessoas, que realmente é o poder de Deus. Eu quero lembrar os irmãos que esses que estavam ali na casa de Cornélio, eles eram gentios. Eram gentios. E aqueles que se achegaram aí, inclusive Pedro, eram judeus. Quais línguas, ou melhor, qual língua o judeu falava? O judeu comum, por exemplo. O que eles falavam? Aramaico. Aramaico. O gentio falava aramaico? Não, gente. O judeu, ele falava aramaico, e o fariseu que falava, escrevia e entendia o hebraico. Porque foi uma língua que morreu não, ficou parada no tempo, lá da Babilônia. Então trouxeram o aramaico da Babilônia.
Mas por que somente os fariseus? Porque os fariseus eram zelosos com a lei, e a lei era escrita em hebraico. Então esses gentios, eles falaram ou em hebraico, mas ali de repente alguns não entendiam, judeus, porque eles não eram fariseus, ou claramente em aramaico, para que esses pudessem chegar e falar: eles estão engrandecendo a Deus. Ou seja, a questão aqui não é a língua, a questão é, do mesmo modo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, aconteceu com os gentios, para que esses judeus crescem, que os gentios agora faziam parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E aí Pedro fala o quê? Porventura, pode alguém recusar água, para que sejam batizados estes que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou-os que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Não é o batismo de João, mas é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Um ponto que a gente tem aqui, não foi Pedro que batizou, mas ele pediu para que os outros batizassem. Porque logo de cara, quando ele chegou, ele foi adorado por aquele homem, né? Então poderia haver uma idolatria. Lembra lá dos coríntios, né? Os corintianos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu acho que a gente pode tirar isso aqui. Mas o ponto principal, ao se converterem, esses judeus perceberem e virem, testemunharem que esses homens, a promessa de Deus se cumpriu também na vida dos judeus, essas pessoas seriam batizadas em nome de Jesus Cristo, como um sinal da nova aliança. Eles passariam a fazer parte da aliança de Deus, da nova aliança. Lembra que eu falei? Um judeu, quando a ordem que foi dada a Abraão ali, que todo israelita fosse o quê? Circuncidado. Prestem atenção. Fosse circuncidado, ok? Então, um judeu, quando nascia, ele era circuncidado. A menina era feito sacrifício representando a circuncisão. É uma oferta feita representando a circuncisão para as mulheres. Mas todo judeu, mostrando que Deus tinha uma aliança com o seu povo, algo visível era a circuncisão. Ok? Quando um prosélito, ou melhor, um gentio se convertia ao judaísmo, ele era circuncidado. Somente ele? Não. Ele e a casa dele. E o cristão? Pastor, a gente está vendo que eles foram batizados, né? Porque o símbolo de iniciação, o símbolo da aliança de Deus, da nova aliança, é o batismo. Um símbolo visível é o batismo. Mas se um judeu, o filho dele, ou um prosélito, quando se converte, ele e a casa também é circuncidada, e o cristão? E o cristão? A Bíblia responde. Porque esse mesmo comentário sobre o que aconteceu, Lucas também fala o que os homens ouviram e falaram para Pedro. Lucas também fala o que Pedro, ou melhor, que Cornélio falou para Pedro. E um pouco mais à frente, no capítulo 11, versículo 14, abra aí.
É Pedro justificando ou falando o que aconteceu com esses gentios. Culto que vem a gente vai tocar isso aí, vai pegar. Mas eu quero antecipar aqui, para o meu argumento. Para quebrar muralhas, irmãos. Quebrar muralhas é meio estranho, né? Parece meio estranho. É meio estranho, me perdoem, né? Paradigmas, né? Preconceitos. 14. Então Pedro, a gente vai chegar lá, mas eu vou trazer aqui, né? Olha, e ordenou que fossem batizados, não foi um só, batizados em nome de Jesus Cristo, né? 14, no capítulo 11, versículo 14, diz assim, eu vou ler o 13, né, para o contexto, né? Tem que ler tudo, gente. 13. E ele nos contou como vira um anjo em pé, em casa, e lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais será salvo. Tu? É só Cornélio? Por isso que ele reuniu a casa dele. E quem é a casa dele? Quem é a casa dele? Vamos colocar, né? O Eric é o Cornélio da história. Aí o Pedro vai lá. Né? O anjo, né? Como aqui, ó, Pedro falou para os irmãos lá, os judeus. O qual lhe dirá palavras, né? Pedro dirá palavras mediante as quais trará salvação. Cornélio, ou Eric, para tu e a tua casa. Tu e a tua casa. É somente Eric? É Eric, Bianca e quem mais? Quem foram batizados, irmãos? Toda a casa, gente. Assim como um judeu circuncidava o seu filho, ou um prosélito também, quando se convertia. Teve casos na história. Eu só não lembro aqui, ó, quando os filhos de Abraão, lembra? Que chegaram e pediram para circuncidar. Vocês querem fazer... Eu não quero errar. Mas aconteceu isso. Só não lembro, irmãos. Depois eu vou trazer aqui. Mas aquele povo ali foi circuncidado. E isso eles aproveitaram e mataram eles. Depois eu trago aqui. Me ajudem, né? Para mostrar. Não, eles vocês vão ter que circuncidar todos. Ou seja, o que eu quero dizer, um prosélito, ele circuncidava a casa dele toda. Um judeu, a casa dele toda era circuncidada, porque já nascia, vão cortar ele. Se Deus, irmãos, se Deus pede para cortar um pedaço nosso, por que negar água? Como um símbolo da aliança dele conosco. A promessa aqui não é somente para Cornélio. A promessa é para Cornélio e para a descendência dele, é para Cornélio e para a casa dele. Para Cornélio e para toda a sua casa, para os seus filhos, para a mulher e assim por diante, gente. Eles, como judeus, entendam, eram judeu, eles traziam sabe, como judeus ainda, a igreja, circuncidavam seus filhos ainda. Agora entra na nova aliança, os filhos também eram batizados, gente. Batismo salva? Não. Mas representa, simboliza a aliança de Deus sobre esse seu povo. É um sinal visível. Queira alguém, goste alguém ou não. Está escrito. Não está escrito aí? A promessa da salvação. A aliança de Deus é para ele e para a casa dele. Toda a casa dele. Não é somente aqueles que têm um entendimento. Toda a casa dele.
Por isso que um pai, uma mãe, né, ao levarem seus filhos, né, e eles serem batizados, esses seus filhos estão sob a responsabilidade da fé desses pais. Esses filhos fazem parte da aliança de Deus, graças a esses pais que são crentes e piedosos e salvos, eleitos antes da fundação do mundo. E não para por aqui, irmãos, porque nós vamos ver muitos e muitos casos semelhantes, claramente. Por isso que entendam, sola Escritura, é o que está escrito aqui, não é o que eu acho, não é o que eu penso, e até mesmo erroneamente fui ensinado, porque não foi testificado diante das Escrituras. A promessa da aliança, meus queridos irmãos, é para você e teus filhos. Para nós e nossos filhos. Nós e nossos filhos. Uma igreja reformada é uma igreja bíblica. Bíblica. Amém? É uma questão, né, muito séria. É simples quando a gente olha aqui. Mas a questão é quebrar, né, os paradigmas, né? Quebrar as muralhas. Mas está muito simples aqui, ó. Está muito simples. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós fazemos parte da aliança. Nós fazemos parte do pacto com o Senhor. Nós e nossos filhos. Nós e nossos netos. Para a glória de Deus. Diante da igreja, eu sei que um dia estarei a batizar todos fazendo parte da aliança do Senhor. E chegará um dia que estes que foram batizados como crianças declararão a sua fé diante da igreja, professando a sua fé em Jesus Cristo. E a esse momento, eles não estão sob a tutela dos pais espiritualmente, mas eles assumem diante do Senhor a sua responsabilidade com o Senhor, fazendo parte da aliança. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, irmãos. É polêmico, porque não se entende, porque não se lê, porque é muito claro. É muito claro. E Deus, né, em sua providência, Ele tem trazido desde o início, sabe, irmãos, não foi articulação minha, né, manipulação minha, Atos dos Apóstolos, não, mas eu trouxe, vamos conhecer o início da igreja. E Deus vem clareando, Deus vem iluminando, Deus vem mostrando. E a palavra de Deus está acima de tudo. Um lema da Reforma Protestante, não é? As Escrituras está acima da igreja. E não a igreja acima das Escrituras. Quem dá ordem é as Escrituras. E não a igreja dá ordem às Escrituras. Amém? Vamos orar.